TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, e começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região, especialmente para você. Hoje é sexta-feira, 17 de abril, e você vai ver a seguir. Sala de trauma do Hospital Santa Teresa registra aumento nos atendimentos de acidentes de trânsito no mês de março. Licitação para tapa-buracos é suspensa após mudança no orçamento em Petrópolis. Rio de Janeiro recebe mais de 250 mil doses da vacina contra a Covid-19. Síndrome respiratória aguda grave aumenta em bebês de até 2 anos. Anvisa e Conselhos da Saúde assinam carta sobre canetas emagrecedoras. Agora, no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. A sala de trauma do Hospital Santa Teresa, aqui em Petrópolis, divulgou os dados dos atendimentos referentes ao mês de março de 2026. Os acidentes de trânsito seguem liderando os registros na unidade, com destaque para as ocorrências envolvendo motociclistas. Além disso, o hospital também atende casos de agressão, quedas e outros tipos de traumas. De acordo com o levantamento, março registrou 118 atendimentos relacionados a acidentes de trânsito. Desse total, 80 envolveram motocicletas, 36 carros e 2 foram atropelamentos. Os números reforçam que os acidentes com motos continuam sendo a principal causa de entrada na sala de trauma. Os dados também mostram que a maior parte dos atendimentos segue sendo realizada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A rede pública concentra a maior parte dos casos, enquanto uma parcela menor é atendida por convênios. Esse cenário reflete a pressão sobre o sistema público de saúde. Em março, com o retorno da rotina após o carnaval e o aumento do fluxo nas ruas, a sala de trauma volta a registrar mais atendimentos, refletindo diretamente o movimento do trânsito em Petrópolis. Os números reforçam a necessidade de mais atenção e prudência de motoristas, motociclistas e pedestres no trânsito. Muita imprudência. Imprudência demais, as pessoas não respeitam mais nada, ninguém respeita ninguém, está complicado o trânsito, cada vez pior. Então está bem complicado. E a polícia tem que ficar bem atenta aí em relação a pessoas que estão andando armadas, entendeu? Porque está muito perigoso. Então eu acho que a polícia tem que redobrar a atenção na vigilância em relação a esse pessoal que está andando armado, entendeu? Fazer uma vistoria melhor. Cada dia é pior. Muito perigoso. O pessoal está passando em cima dos outros na faixa. Motoristas de ônibus também estão andando igual maluco. Esses pedestres atravessam também fora da faixa, o sinal aberto eles atravessam. Em comparação com fevereiro, março apresentou aumento nos atendimentos por acidentes de trânsito na sala de trauma. Foram 118 registros em março, contra 114 no mês anterior. O destaque segue para os acidentes com motocicletas, que também cresceram no período, passando de 75 para 80 casos. Já os acidentes com carros tiveram leve queda, enquanto os atropelamentos diminuíram. No acumulado de 2026, a unidade já registra 474 atendimentos, mantendo o alerta para os riscos no trânsito e a sobrecarga no sistema de saúde. Olha só, gente, petropolitanos seguem convivendo com buracos nas ruas e reclamando das condições do trânsito. Em meio a esse cenário, a Prefeitura de Petrópolis chegou a abrir uma licitação de mais de R$ 6.800.000 para reforçar a operação Tapa Buracos, mas o processo acabou suspenso antes mesmo de acontecer. Muito buraco, cara, muito buraco. Haja suspensão, né? Eu moro na Barão do Rio Branco, de lá para cá, se levar 6 meses com o carro acaba. É terrível. E os remendos não adiantam. Botam um asfalto sempre, que não é um asfalto muito bom, só para
inglês ver e volta novamente com os buracos. O pregão eletrônico, marcado para a última terça-feira, dia 14, previa um investimento de aproximadamente R$ 6.862.000 para a Operação Tapa-Buracos em Petrópolis, com um contrato válido por 1 ano. O objetivo era contratar uma empresa para executar serviços de manutenção viária com foco na Operação Tapa-Buracos em ruas da cidade, conforme a demanda da Secretaria de Obras. A cidade está uma buraqueira danada na cidade toda, né? E isso afeta muito o ir e vir também, a mobilidade, né? Então a gente tem cobrado aí por parte da prefeitura para que haja todo o processo de manutenção que tem que ser feito. A licitação foi suspensa no dia 13 de abril, após a Secretaria de Obras realizar alterações na planilha orçamentária. O contrato previu o fornecimento e aplicação de 4.800 toneladas de sebuque, concreto betuminoso usinado a quente, além de 1.056 toneladas de PMF, material pré-misturado a frio, materiais usados na recuperação do asfalto. O CBUQ é mais resistente e indicado para reparos duradouros, enquanto o PMF é mais simples e aplicado de forma rápida, sendo comum em ações emergenciais, mas com menor durabilidade. Segundo o presidente da Comissão de Segurança Viária e Mobilidade Urbana de Petrópolis, o vereador Tiago Damasceno, os problemas dos buracos nas vias públicas não são recentes. Nesses últimos anos, uma piora nesse serviço de manutenção. A prefeitura precisa correr atrás desse passivo, né, contratar uma força-tarefa para poder fazer logo um grande trabalho de tapa-buraco na cidade como um todo. Apesar da suspensão, a prefeitura afirma que os serviços de manutenção viária continuam sendo realizados. Após o fim do verão, período mais chuvoso do ano, as ações foram intensificadas. Nas últimas semanas, 37 localidades receberam serviços de aplicação de asfalto. E quando chove, piora mais ainda, né? Porque aí abre os buracos tudo de novo. Hoje, com essa quantidade de motos que tem aí, você às vezes vê um buraco, antes de desviar, você tem que olhar para o retrovisor para ver se vê uma moto. Porque se tu desviar, a moto está te cortando. Igual aconteceu um tempo atrás em Itaipava, um cara de um motão lá caiu dentro de um buraco, bateu no poste e morreu. Entendeu? Então, assim, realmente é complicado. Você, por exemplo, hoje está claro, agora chovendo, você já não enxerga nada, você cai no buraco. O que você vai fazer? As equipes passaram por 16 regiões, incluindo bairros como Centro, Itaipava, Quitandinha, Retiro e Correias. Ao longo do ano, cerca de 100 localidades já foram atendidas. Segundo a prefeitura, o volume de chuva registrado neste verão foi 4 vezes maior do que no mesmo período do ano passado, passando de 184 para 678 milímetros, o que agravou as condições das vias e aumentou a necessidade de reparos. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis informou que a licitação foi suspensa temporariamente para ajustes no edital, que já estão sendo finalizados, e a concorrência será reaberta nos próximos dias. Olha só, gente, agora falando sobre saúde. Nesta semana, o Ministério da Saúde enviou mais de 2.200.000 doses da vacina contra a Covid-19 para todos os estados e o Distrito Federal, garantindo estoque suficiente para atender às demandas regionais. O Rio de Janeiro recebeu 254.004 doses do imunizante. Com essa entrega, o total de doses distribuídas pela pasta nos primeiros meses deste ano chega a 6.300.000. As vacinas ofertadas pelo SUS são as mais atualizadas contra as cepas em circulação e seguem recomendadas de forma prioritária para os grupos mais vulneráveis. Segundo o diretor do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Éder Gatti, a vacinação continua sendo a principal forma de prevenir casos graves, hospitalizações e mortes pela doença. O Ministério da Saúde mantém um quantitativo suficiente em estoque para atender todo o país. A distribuição das doses, as unidades de saúde e a organização da logística local são de responsabilidade dos estados e municípios que gerenciam os estoques, controle de validade e aplicação das doses. O envio é feito por meio de pauta automática baseada em critérios como estimativa da população-alvo e o número de doses aplicadas. Os estados podem formalizar solicitações adicionais caso identifiquem necessidades excepcionais. Quando acionado, o Ministério realiza o envio de mais doses. Entre janeiro e março de 2026, o
o Ministério da Saúde enviou 4 milhões e 100 mil doses aos estados, com 2 milhões de doses já aplicadas. Na ocasião, o estado do Rio de Janeiro foi contemplado com 394.026 doses. Com a nova remessa enviada esta semana, a pasta dá continuidade ao envio regular e reforça a estratégia de ampliação da cobertura vacinal para crianças e adultos. A distribuição é feita diretamente às secretarias estaduais de saúde, responsáveis pelo recebimento e repasse aos municípios. O esquema de vacinação contra a Covid-19 segue diretrizes atualizadas, com foco na proteção dos grupos prioritários. Idosos a partir de 60 anos devem receber 2 doses com intervalo de 6 meses. Gestantes devem tomar 1 dose a cada gestação, respeitando o intervalo mínimo. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem seguir o esquema de 2 ou 3 doses, conforme o imunizante. Pessoas imunocomprometidas devem receber 3 doses e reforçar periódicos. Já a população geral, entre 5 e 59 anos, deve receber 1 dose caso não tenha sido vacinada anteriormente. A estratégia também contempla grupos especiais, como trabalhadores da saúde, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, povos indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas, população privada de liberdade, pessoas em situação de rua e trabalhadores dos Correios. A orientação é que a população procure a unidade de saúde mais próxima para verificar a situação vacinal e manter a proteção em dia. Em 2026, até 11 de abril, foram registrados 62.586 casos de síndrome gripal por Covid-19 no país. Também foram notificados 30.871 casos de síndrome respiratória aguda grave, sendo 4,7 por Covid-19, com 1.456 casos e 188 óbitos. Diante desse cenário, a vacinação continua sendo a principal forma de proteção. Segundo o Ministério da Saúde, as vacinas oferecidas gratuitamente pelo SUS são seguras e eficazes para prevenir casos graves, hospitalizações e óbitos. Por isso, é fundamental manter o esquema vacinal atualizado, especialmente entre os grupos mais vulneráveis. E ainda falando sobre saúde, os casos de síndrome respiratória aguda grave cresceram em crianças menores de 2 anos de idade em 4 das 5 regiões do país. O levantamento se refere à semana epidemiológica 14 do Boletim Infogripe. De acordo com o Boletim Infogripe divulgado pela Fiocruz, vem sendo registrado um aumento das hospitalizações de crianças menores de 2 anos de idade por síndrome respiratória aguda grave. E a pesquisa aponta que o vírus sincial respiratório é o principal fator da elevação dos casos nessa faixa etária. O levantamento se refere à semana epidemiológica 14, que abrange o período entre 5 e 11 de abril. De acordo com o boletim, os casos graves por Covid-19 continuam em queda em todo o país, ao mesmo tempo desse aumento por conta do VSR. Com a situação em vista, a Fiocruz recomenda que gestantes a partir da 28ª semana tomem a vacina contra o vírus, para assim proteger seus bebês nos primeiros meses de vida. Com o aumento das hospitalizações por influenza A em diversos estados, a Fundação alerta que é fundamental que a população prioritária, que ainda não se vacinou, procure um posto de saúde o quanto antes para receber a dose anual da vacina e assim se proteger contra o vírus. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou na quinta-feira portarias que criam 2 grupos de trabalho para dar suporte à atuação da autarquia no controle sanitário e garantir a segurança de pacientes que utilizam medicamentos popularmente conhecidos como canetas emagrecedoras. Olha só. O primeiro grupo, formalizado pela Portaria 488 de 2026, será formado por representantes do Conselho Federal de Farmácia, do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Odontologia. O grupo de trabalho terá duração de 45 dias e tem a finalidade de analisar evidências científicas, dados de uso e informações sobre os medicamentos, além de avaliar aspectos regulatórios, sanitários e de uso racional, identificar possíveis falhas na comunicação de risco a profissionais de saúde e propor estratégias e materiais orientativos. Já a Portaria 489 de 2026 institui o segundo grupo, que vai acompanhar e avaliar a implementação de um plano de ação proposto pela Anvisa e subsidiar a tomada de decisão da diretoria colegiada a partir da proposição de medidas de aprimoramento.
Esse trabalho terá duração de 90 dias, com reuniões quinzenais e contará com a participação de um titular e um suplente de cada diretoria da Anvisa. Entre as tarefas do grupo estão o monitoramento e a avaliação dos resultados e indicadores, a proposição de recomendações e medidas de aprimoramento e a elaboração de subsídios técnicos. Além disso, esta semana a Anvisa, o Conselho Federal de Farmácia, o Conselho Federal de Medicina e o Conselho Federal de Odontologia assinaram uma carta de intenção para promover o uso racional e seguro das canetas emagrecedoras. A proposta é prevenir riscos sanitários associados a produtos e práticas irregulares, além de zelar pela saúde da população. As entidades propõem uma atuação conjunta baseada em troca de informações, no alinhamento técnico e em ações educativas. E você vai ver no próximo bloco. Homem é preso após troca de tiros com a polícia em Correias. Motociclista é preso após perseguição e motocicleta é apreendida em Petrópolis. PRF recebe novos policiais para atuação nas rodovias federais do Rio de Janeiro. O governo do estado realiza mega operação de escolta da maior apreensão de drogas do país. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Segurança com inteligência, estratégia e ação. Antes não tinha, agora tem. O governo do estado investe mais de 16 bilhões por ano em câmeras de reconhecimento facial, central de vídeo monitoramento, mais policiais, viaturas e muito mais. É isso, Edu. Flávia, antes entrava e saía governo, os bandidos seguiam armados. Hoje o Rio bate recordes na apreensão. Antes o investimento do Segurança Presente era só na capital. Agora são mais de 50 bases em diversas regiões. Vai daí, Gisélio. O Rio sempre teve vocação para grandes eventos, certo, Tenente? Positivo. Agora também dá show em planejamento. Antes não tinha estratégia. Agora temos até uma agência central de inteligência. Isso dá mais agilidade nas investigações, né, Major? Claro, Flávio. Positivo. Bota positivo nisso. O Rio de Janeiro tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Começamos esse nosso bloco com as ocorrências policiais, onde um homem foi preso após uma troca de tiros com agentes da Polícia Militar em Correias, aqui em Petrópolis, na noite de quarta-feira. Junto do suspeito foi apreendida uma mochila com grande quantidade de drogas. Após levantamento de informações da polícia indicarem a atividade de tráfico de drogas na localidade conhecida como Serra da Noite, no bairro da Glória, em Correias, os agentes da Polícia Militar foram até o local, onde foram recebidos a tiros por um suspeito armado, situação que gerou um confronto na localidade. O autor dos disparos conseguiu fugir e, na sequência, outro suspeito tentou escapar com uma mochila, mas foi alcançado e detido.
Com ele foram apreendidos 288 pinos de cocaína, 76 embalagens de crack, 126 tabletes de maconha, 37 sacolés de maconha, 19 recipientes de haxixe e 3 unidades de êxtase. Durante a abordagem dos policiais, o acusado confessou que atuava na venda de drogas na localidade há cerca de 2 meses. Diante dos fatos, ele foi conduzido para a 105ª Delegacia de Polícia no Retiro, onde permaneceu preso por tráfico de drogas. E a Polícia Militar realizou 2 ações em Petrópolis entre quinta-feira, dia 16, e hoje, sexta-feira, que resultou na apreensão de uma mulher e na captura de um homem foragido da justiça por tráfico de drogas. Olha só. Na manhã desta sexta-feira, policiais militares prenderam uma mulher na rua Felipe Camarão, no bairro Retiro, em Petrópolis. A ação foi realizada após informações de que a suspeita estaria se escondendo na localidade. No endereço, os policiais localizaram a mulher, que confirmou ter conhecimento de um mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas. Diante dos fatos, ela foi encaminhada para a 105ª Delegacia, onde permaneceu presa à disposição da Justiça. Em outra ocorrência, na manhã de quinta-feira, policiais militares capturaram um homem de 32 anos, foragido da Justiça, pelo crime de tráfico de drogas na rua Alfredo Batista, no bairro Chácara Flora. A ação ocorreu após um levantamento de informações sobre o paradeiro do indivíduo, que possuía 2 mandados de prisão em aberto, sendo um deles de natureza condenatória, com pena de 5 anos e 10 meses. Ao perceber a aproximação da equipe, o homem tentou fugir pelos fundos da residência em direção a uma área de mata, mas foi alcançado e detido. Ele foi conduzido para a delegacia, onde permaneceu preso e está à disposição da Justiça. Um motociclista foi preso com diversas irregularidades após aproximadamente 5 quilômetros de perseguição na BR-495 em Petrópolis na noite de quarta-feira. Já na tarde de terça-feira, uma motocicleta com a placa adulterada foi apreendida também na BR-495 pela Polícia Rodoviária Federal. O repórter Gabriel Toledo é que tem mais informações sobre as ocorrências. Na noite desta quarta-feira, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava um patrulhamento na BR-495, a estrada de Teresópolis, quando encontrou um homem conduzindo uma motocicleta com a placa irregular, o que motivou a abordagem. Os agentes constataram indícios de adulteração na placa que indicavam que ela tinha sido raspada. Ao ser questionado sobre a origem do veículo, o homem informou que havia adquirido o veículo por meio de um anúncio em uma plataforma digital de rede social. A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia em Petrópolis. Já na tarde de terça-feira, agentes da PRF encontraram uma moto com a placa tampada com uma sacola plástica sem retrovisores e com cano de descarga sem abafador. Além disso, o condutor utilizava um calçado que não se fixava aos pés e usava o celular enquanto pilotava. A ordem de parada não foi obedecida. O motorista conseguiu fugir por aproximadamente 5 quilômetros, pilotando em alta velocidade e colocando em risco outros motoristas além dos pedestres. Após alguns minutos de perseguição, ele perdeu o controle da moto e caiu, e em seguida foi detido. A ocorrência foi encaminhada para a 106ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado. Gabriel Toledo, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigada, Gabriel, por suas informações. Ainda falando sobre a Polícia Rodoviária Federal, a corporação no Rio de Janeiro passou a contar com um reforço de 21 novos policiais rodoviários federais recém-formados após a conclusão do curso de formação promovido na Universidade Corporativa em Florianópolis. Os novos servidores foram lotados em delegacias da região metropolitana, onde vão atuar diretamente no policiamento e na fiscalização das rodovias federais. A chegada dos policiais contribui para o fortalecimento das ações de segurança viária e combate à criminalidade nas rodovias que cortam o estado. Os profissionais integram a turma formada recentemente após um ciclo completo de capacitação teórica e prática. Os novos policiais participaram de uma ambientação na Superintendência no Rio de Janeiro. Durante o período, os servidores tiveram contato com rotinas administrativas, diretrizes operacionais e particularidades da atuação no estado, considerado estratégico pela intensidade do fluxo viário e pelos desafios de segurança pública.
A recepção oficial aconteceu no mês passado e contou com a presença de gestores regionais da instituição. Na ocasião, foram apresentadas as estruturas locais, além de orientações institucionais voltadas ao desempenho e adaptação dos novos policiais às unidades de lotação. A programação também incluiu a participação de policiais rodoviários federais veteranos que realizaram apresentações e compartilharam experiências e conhecimentos adquiridos ao longo da carreira, contribuindo para a formação prática dos recém-formados. E o governo do estado do Rio realizou nesta quarta-feira uma mega operação para escoltar a maior apreensão de drogas do país. A carga, apreendida no Complexo da Maré, começou a ser retirada sob um forte esquema de segurança. A operação mobilizou dezenas de agentes das polícias militar e civil, além das unidades especializadas e apoio logístico para garantir a segurança durante todo o percurso. O comboio saiu sob escolta reforçada, que utilizou veículos blindados e aeronaves das duas corporações, com monitoramento estratégico e atenção redobrada em pontos considerados sensíveis, para evitar qualquer tentativa de interceptação da carga. O material, apreendido durante ações recentes no Complexo da Maré, foi transportado até o local de incineração, onde passou pelos procedimentos legais antes de ser destruído. A medida segue determinação judicial e faz parte do processo de eliminação de grandes quantidades de entorpecentes retirados de circulação. Segundo o governo do estado, a ação representa um avanço no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado, além de reforçar o trabalho integrado das forças de segurança. E você vai ver a seguir. Contribuintes já podem destinar imposto a fundos municipais em Teresópolis. Receita recebe mais de 11 milhões de declarações do imposto de renda. Governo propõe salário mínimo de R$ 1.717 para 2027. Bolsa interrompe sequência de 11 altas e cai 0,46%. Vendas do varejo avançam 0,6% e atingem novo recorde em fevereiro. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta em instante. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. O estado do Rio de Janeiro é, com certeza, um estado de inspiração. Eu sou mais RJ. E você? Sou mais cultura. Sou mais emprego. Sou mais segurança, com mais polícia nas ruas. O Rio de Janeiro está em alta. Para onde você olha, tem mudança acontecendo. Que orgulho viver aqui. Somos o estado que não para de crescer. Governo do estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. Olha só, gente, a campanha Leão Solidário já começou e os fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e também da pessoa idosa já estão aptos a receber doações diretamente pelo imposto de renda em Teresópolis. Confira.
A iniciativa permite que os contribuintes de Teresópolis destinem parte do imposto já devido para projetos sociais sem custo adicional, ajudando a transformar a vida de crianças, adolescentes e idosos. As doações podem ser feitas durante o preenchimento da declaração, ao selecionar a opção Doações diretamente na declaração, escolher Fundo Municipal e confirmar a operação. Mesmo quem já enviou a declaração ainda pode participar por meio da retificação até o dia 29 de maio. Além disso, as contribuições também podem ser realizadas ao longo de todo o ano. Nesse caso, o contribuinte deve procurar um dos conselhos responsáveis, efetuar a doação, solicitar o comprovante e utilizá-lo na declaração seguinte para garantir a redução do valor. Os recursos arrecadados são destinados ao financiamento de projetos voltados à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança, do adolescente e da pessoa idosa no município. A aplicação dos valores é acompanhada pelos conselhos, garantindo transparência e o direcionamento para ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população. Ainda nesse assunto, a Receita Federal informou que já recebeu mais de 11 milhões de declarações do imposto de renda em todo o país. Os dados são até o dia 13 de abril e, segundo o órgão, mais de 60% das declarações foram feitas no modelo pré-preenchido. Um número representa um recorde na velocidade de entrega em relação aos anos anteriores. A Receita Federal informou ainda que a grande maioria dos contribuintes não está na malha fina. Segundo o órgão, existe um processo normal de retenções no início da campanha, enquanto as informações são ajustadas, confirmadas e, quando necessário, retificadas, tanto pelos contribuintes quanto pelas fontes pagadoras. A Receita destacou que a malha fina não é uma punição, mas sim uma etapa de conferência das informações. Os dados também mostram uma redução progressiva nas retenções. Até o dia 5 de abril, o percentual de declarações retidas em malha era de 11,22%, caindo para 8,15% no dia 13 de abril. No mesmo período do ano passado, esse percentual era de 8,21%. A Receita Federal informou ainda que já está em contato direto com empregadores que concentram contribuintes retidos em malha, orientando que as correções sejam feitas o mais rápido possível. Segundo o órgão, assim que as informações são ajustadas pelas fontes pagadoras, as declarações são reprocessadas automaticamente, permitindo a liberação das retenções sem necessidade de nova ação do contribuinte. E o governo federal enviou ao Congresso Nacional a proposta de um salário mínimo de R$ 1.717 para o ano que vem, com aumento nominal de 5,92%. O valor consta do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2027, enviado na quarta-feira ao Congresso Nacional. O reajuste segue a projeção de 3,06% para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, nos 12 meses encerrados em novembro, somado ao crescimento da economia em 2025. Esse cálculo, no entanto, está limitado ao crescimento de gastos de até 2,5% acima da inflação, conforme determina o arcabouço fiscal. O projeto também traz previsões para os próximos anos. O salário mínimo deve chegar a R$ 1.812 em 2028, R$ 1.913 em 2029 e R$ 2.020 em 2030. As projeções são preliminares e ainda serão revisadas nos próximos projetos da LDO. Em 2023, o salário mínimo voltou a ser corrigido pelo INPC do ano anterior, somado ao crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, de 2 anos antes. Essa regra já havia sido utilizada entre 2006 e 2019. Por esse critério, o aumento seria de 2,3% acima do INPC. No entanto, o pacote de corte de gastos aprovado no fim de 2024 passou a limitar esse crescimento. Com a inclusão do salário mínimo no arcabouço fiscal, o crescimento real dos gastos fica entre 0,6% e 2,5% acima da inflação. Como o crescimento de 2,3% do PIB está abaixo desse teto, a expansão da economia em 2025 poderá ser aplicada no cálculo do reajuste. Em um dia de cautela no mercado financeiro, a Bolsa de Valores interrompeu uma sequência de altas e teve leve queda. O dólar ficou praticamente estável, permanecendo abaixo dos R$ 5.
Na falta de novos sinais no cenário externo, investidores venderam ações para embolsar lucros recentes, enquanto o petróleo teve sensação volátil e fechou perto da estabilidade. Após 11 pregões consecutivos de alta, o Ibovespa caiu 0,46% aos 197.738 pontos, interrompendo uma sequência de recordes no ano. Ainda assim, o índice conseguiu se manter acima dos 197 mil pontos. O movimento foi influenciado por realização de lucros, mas perdas foram limitadas pelo desempenho de ações de grande peso. Nesta semana, o índice ainda acumula leve alta, de 0,21%. E a Bolsa Brasileira sobe 5,48% no mês e 22,72% em 2026. Entre os fatores domésticos, dados de inflação mais fortes reforçaram a percepção de juros elevados por mais tempo, o que reduz o interesse por ações. Por outro lado, a diferença de juros entre o Brasil e economias avançadas continua atraindo investidores estrangeiros para o país. E ainda falando sobre economia, o comércio varejista brasileiro registrou crescimento em fevereiro e atingiu o maior nível da série histórica. Os dados foram divulgados na quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em fevereiro de 2026, o volume de vendas do comércio varejista avançou 0,6% em relação a janeiro. Com esse resultado, o setor renova o recorde que já havia sido atingido no mês anterior, em uma série histórica iniciada no ano de 2000. Esse é o segundo resultado positivo consecutivo. Na passagem de dezembro para janeiro, o resultado tinha sido de 0,4%. E antes disso, a gente vinha de uma queda. Segundo a pesquisa mensal de comércio, o índice de média móvel trimestral do varejo ficou em 0,2% no período encerrado em fevereiro. O setor vem de outros resultados positivos no fim do ano passado. Nos últimos 6 meses, esse foi o único resultado negativo, o resultado de dezembro. Então, o resultado de fevereiro, inclusive, coloca o índice de base fixa com ajuste sazonal, que compõe essa série da margem, no seu patamar recorde histórico. 4 das 8 atividades pesquisadas apresentaram crescimento em fevereiro. O destaque foi para livros, jornais, revistas e papelaria, com alta de 2,4%. Também cresceram os setores de combustíveis, hiper e supermercados, além de produtos farmacêuticos. Por outro lado, 4 segmentos registraram queda, entre eles equipamentos de informática, artigos de uso pessoal, vestuário e calçados, imóveis e eletrodomésticos. Sobretudo, a atividade de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Então, esse é um resultado para essa atividade foi de 1,1%, puxando o resultado para cima. De acordo com o IBGE, o resultado positivo foi impulsionado pelo desempenho de atividades essenciais, como supermercados e produtos alimentícios, que têm grande peso no indicador geral. O ano de 2025 tinha sido de menos intensidade para essa atividade. Outras atividades que não são essenciais tinham tido um protagonismo maior no ano de 2025, mas nessa virada para o ano de 2026 ela volta então a ter crescimentos fortes. Na comparação com fevereiro de 2025, o varejo cresceu 0,2%. Já no acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 1,4%. No varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, houve crescimento de 1% na comparação mensal. E já tinha vindo mais forte entre dezembro e janeiro, com 0,9% de crescimento, o que também coloca o patamar máximo recorde histórico da série em fevereiro de 2026. No geral, os dados indicam um equilíbrio entre altas e quedas, com tendência de estabilização no curto prazo. O setor segue monitorado como um dos principais termômetros da economia, refletindo o nível de consumo das famílias brasileiras. E você vai ver no próximo bloco. O número de eleitores com mais de 60 anos cresce 74% no Brasil. Rio de Janeiro lidera a chegada de turistas internacionais no Brasil. A Agenda Cultural traz dicas de programação para este fim de semana. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, volta já. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz,
A Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Correio da Manhã, o grupo de comunicação que mais cresce no Brasil. 5 gráficas, 5 jornais diários. Correio da Manhã, Correio Nacional, Distrito Federal, Sul Fluminense, Petropolitano e agora Correio da Manhã São Paulo. Além do Jornal da Barra, Jornal de Turismo, Revista O Cruzeiro, TV Correio da Manhã e estúdios próprios. Grupo Correio da Manhã. Informação com tanta credibilidade que é impressa todos os dias. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 98,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Antes, aqui no Rio, não tinha o devido cuidado com o meio ambiente. Agora tem. O governo do estado está despoluindo a Baía de Guanabara. E com obras de saneamento e ecobarreiras, devolveu as praias do Flamengo e Glória limpas e próprias para o banho. É isso, Edu? E tem mais. Antes o Rio não tinha combate ao desmatamento e nenhum programa de reflorestamento. Agora, o governo do estado fez a recuperação do ecossistema florestal e marinho. Gisélia, com você. Você lembra o que acontecia aqui quando chovia? Aqui, ó, alagava tudo. Agora, o governo do estado investiu mais de 800 milhões no Limpa Rio e limpou 3.000 quilômetros de rios, córregos e canais em todo o estado, evitando assim o impacto das chuvas. O Rio tem um governo que trabalha muito. Primeiro ele faz, depois ele mostra. Como tem que ser, né? Estamos de volta. Olha só, gente, o número de eleitores com mais de 60 anos no Brasil cresceu de forma expressiva nos últimos anos. Os dados são de um levantamento baseado em informações do Tribunal Superior Eleitoral. Confira. Um levantamento realizado pela Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados a partir do portal de dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral revela que a chamada geração prateada, de pessoas com 60 anos ou mais, aptas a votar, cresceu 5 vezes mais do que o eleitorado geral nos últimos 16 anos. Enquanto o número de eleitores de todas as faixas etárias cresceu 15% entre 2010 e 2026, o eleitorado 60+, aumentou 74% no período. Ao todo, mais de 156 milhões de pessoas estavam aptas a votar até o momento da coleta dos dados. O prazo para o cadastro de eleitores segue até o dia 6 de maio e esse número ainda pode aumentar. O levantamento aponta ainda que um cenário de polarização, como registrado em 2022, o voto da população acima dos 60 anos se torna cada vez mais estratégico. Ao longo das últimas décadas, a participação dos idosos na população também cresceu. A faixa etária passou de 7% para 16% da população total, enquanto já representa 23,2% do eleitorado.
Outro destaque do estudo é a redução da abstenção entre os eleitores mais velhos. Entre os maiores de 60 anos, o índice caiu de 37,1% em 2014 para 34,5% em 2022. No sentido oposto, a abstenção do eleitorado geral aumentou no mesmo período, passando de 19,4% para 20,9%. Entre os eleitores com mais de 70 anos, que não são obrigados a votar, a participação também cresceu. A abstenção caiu de 63,6% em 2014 para 58,9% em 2022. Segundo especialistas, esse público costuma participar das eleições por convicção ou identificação política. Ao lado dos jovens entre 16 e 18 anos, os idosos são considerados grupos importantes nas disputas eleitorais. O levantamento também mostra que o número de candidatos com mais de 60 anos tem crescido no país. Nas eleições municipais de 2024, mais de 70 mil pessoas dessa faixa etária se candidataram, o que representa 15% do total. Já nas eleições gerais de 2022, foram 4.873 candidatos com 60 anos ou mais, equivalente a 17% das candidaturas. Os dados reforçam a importância crescente do eleitorado idoso no Brasil, tanto na participação nas urnas quanto na disputa por cargos públicos. Olha só, gente, como hoje é sexta-feira, vamos saber a programação cultural para o fim de semana aqui nas cidades da nossa região de cobertura. Começamos agora mais uma Agenda Cultural. Aqui você fica por dentro dos principais eventos que vão acontecer no fim de semana nas nossas cidades de cobertura. Em Petrópolis, o maior evento de churrasco da região serrana, o Salão BBQ, está chegando no Parque de Itaipava nesse fim de semana. E olha, o evento promete manter o sucesso das edições anteriores, com inovações gastronômicas e uma estrutura projetada para receber famílias e fãs de uma boa comida. Com música ao vivo e atrações variadas, esse é um ponto de encontro para quem busca um ambiente descontraído e de alta qualidade. E ainda em Petrópolis, o Domingueira Samba Choro, que celebra o Dia Nacional do Choro, chega na cervejaria Duas Torres nesse domingo, a partir das 2 horas da tarde. O evento reúne músicos do gênero e destaca a participação de Newton Uter, pandeirista de 91 anos, ex-Canarinhos de Petrópolis e último remanescente da segunda formação do Coral dos Meninos Cantores. A proposta é simples e poderosa: reunir pessoas em torno da música, deixando que o cavaquinho, o pandeiro e os sopros conduzam encontros, afetos e histórias compartilhadas. E agora, indo para Teresópolis, o Pedal Solidário do Autismo vai acontecer nesse domingo, às 8 horas da manhã, na Praça Olímpica. A ação tem o objetivo de unir ciclismo e conscientização, além de ser uma ótima oportunidade para pedalar com propósito. A inscrição é feita na hora, mediante 1 quilo de alimento não perecível. Já em Nova Friburgo, o maior festival de rock e heavy metal está de volta. O evento chega em sua 6ª edição, com uma estrutura impecável e, mais uma vez, reunindo grandes nomes do rock nacional e internacional. Os ingressos estão à venda no site Guichê Web, bem como mais informações. Então, a partir de 1 hora da tarde, no Nova Friburgo Country Club, que fica localizado na Avenida Conselheiro Júlio Zarp, o encontro já está marcado. Em Paraíba do Sul, o Cebolas Cultural, conhecido por celebrar a história e a cultura local, chega na cidade nesse fim de semana, na praça principal. O evento oferece shows de forró, sertanejo, gastronomia e artesanato, prometendo 4 dias de festa. Entre as atrações estão DJ Feijão, Grupo Artimanha do Samba, além de Tony Nascimento e Banda, e Claudinei, a potência do forró. Em Três Rios, o Festival de Comida Gigante chega nesse fim de semana no Horto Municipal. O evento, que tem entrada gratuita, é pensado para toda a família, com muita comida, diversão e aquele clima que já é marca registrada. E tem mais: shows todos os dias para deixar a experiência gastronômica completa. E agora é simples: chama a galera, chega com fome e aproveita.
E voltando para Petrópolis, o espetáculo Carmen Cia de dança Tiago Soares chega ao Teatro Imperial nesse sábado. A obra flerta com o enredo original sob a ótica da força, da coragem e da autonomia da mulher livre, trazendo um olhar atual sobre a representatividade feminina em cena. No palco, o espetáculo constrói uma linguagem própria ao fundir danças urbanas populares e o neoclássico, criando um vocabulário coreográfico diverso, intenso e contemporâneo. Os ingressos variam de R$ 30 a R$ 80 no site ingressodigital.com. E ainda em Petrópolis, o Cinemax Bauhaus destaca a estreia da saga Crepúsculo, com o filme Lua Nova, e também a pré-estreia Michael, na nova programação. A rede exibe ainda Super Mario Bros. Galaxy, o filme, e o drama, em sessões que vão até o dia 22 de abril. Bom, ficamos por aqui, mas semana que vem a gente tá de volta, trazendo os principais eventos culturais para você. Desejo a todos um excelente final de semana e até a próxima! E vamos agora para a previsão do tempo. Gente, acabamos de ver dicas muito boas para este fim de semana aqui nas nossas cidades de região de cobertura, mas é claro, antes a gente precisa saber como é que fica a tendência climática para o fim de semana e por isso eu estou aqui ao vivo com o Gabriel Toledo, que vai falar mais para a gente sobre. Boa tarde, Gabriel. Como é que fica o sábado e o domingo aqui nas cidades da nossa região de cobertura? Boa tarde, Mariana. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Olha, começo aqui falando que as cidades da região serrana têm previsão de chuva para os 2 dias do fim de semana, diferentemente da região centro-sul do estado, que não tem previsão de chuva nem para sábado nem para domingo. E a gente começa a nossa previsão do tempo em Nova Friburgo, onde a previsão para sábado é de sol com nevoeiro pela manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, com muitas nuvens. E os termômetros variam entre a mínima de 15 e a máxima de 26 graus. O domingo vai ser de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, também com muitas nuvens, mas com tempo firme. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 24 graus. Em Teresópolis, a previsão do tempo para sábado é de sol com nevoeiro de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 27 graus. O domingo vai ser de sol com algumas nuvens e, além disso, chove rápido durante o dia e também no período da noite. As temperaturas variam entre a mínima de 16 e a máxima de 23 graus. Aqui em Petrópolis, a previsão para sábado segue essa mesma tendência. O dia vai ser de sol com aquele famoso russo pela manhã e com pancadas de chuva já no período da tarde. À noite, com muitas nuvens, e os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com aumento de nuvens já na manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas podem variar entre a mínima de 15 e a máxima de 23 graus. Agora, partindo para a região centro-sul do estado, como eu adiantei, as 2 cidades da nossa região de cobertura não têm previsão de chuva. Para Paraíba do Sul, a previsão indica que o sábado vai ser de sol com aumento de nuvens e à tarde, com muitas nuvens à noite, mas sem possibilidade de chuva. Os termômetros variam entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. A previsão do tempo para domingo na cidade vai ser de sol com algumas nuvens, e as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 29 graus. E para finalizar nossa previsão do fim de semana, em Três Rios, o sábado vai ser de sol com aumento de nuvens à tarde, com muitas nuvens à noite, mas não chove. Os termômetros podem variar entre a mínima de 17 e a máxima de 29 graus. A previsão do tempo para domingo é de sol com algumas nuvens e também não chove, e as temperaturas variam entre a mínima de 19 e a máxima de 28 graus. Pois é, Gabriel, a gente pode reparar que tem uma leve queda nas temperaturas máximas de sábado
para domingo, em todas as cidades aqui também. Tirando o Paraíba do Sul e Três Rios, que os termômetros continuam bem altos, ali próximo da casa dos 30 graus. E quem estiver aqui pela região serrana, Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo, tem que sair de casa com guarda-chuva, porque, como você disse, temos previsão de chuva tanto para sábado quanto para domingo. Mas, Gabriel, muito obrigado por suas informações. E essa foi a nossa previsão do tempo. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br, as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E olha, a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. Como vocês sabem, essas denúncias podem ser enviadas para nós através do nosso e-mail em tvccorreiodamanhã@gmail.com ou também para o nosso WhatsApp, DDD 24 992 48 3167. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui e como hoje é sexta-feira, amanhã teremos um resumo das principais notícias desta semana com o Gabriel Toledo. Mas segunda-feira eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Um bom fim de semana. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.